Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode utilizar a ferramenta de mini gráficos e como que ela vai te ajudar nas análises aí do seu dia a dia. Então, olha só o seguinte exemplo que eu preparei aqui pra gente. Imagina o seguinte: eu tenho aqui uma lista de colaboradores, tá certo? E aí, a cada mês eu vou tendo uma nota de avaliação de desempenho desses colaboradores. E eu quero fazer a análise no sentido de como que está a evolução desses colaboradores, mas eu não quero fazer um por um. Eu quero, de uma maneira prática, ver se esse colaborador, se o colaborador XPTO, né, está evoluindo, né, numa evolução crescente ou numa evolução decrescente. Com esse recurso aqui dos mini gráficos, olha só que interessante, a gente consegue ter esse tipo de visualização bastante prática, né? De forma bastante prática. Então, olha só, para aqui, ó, o Dr. Thiago Ferreira, aqui eu consigo ver que ele teve aqui, ó, no primeiro mês uma avaliação bastante ruim, né? Depois eu posso abrir os detalhes ali se eu quiser. E aí no segundo mês ele teve a melhor avaliação dele e depois ele diminuiu um pouco a avaliação dele e tá aqui, ó, numa crescente aqui, vamos ver como é que vai ser o próximo mês, né? Então, é esse tipo de análise que a gente consegue ter. Já nesse outro exemplo aqui, ó, do Vicente Nunes, poxa vida, eu consigo ver que ele está numa decrescente aqui, né? Porque ele começou muito bem, depois ele já diminuiu, aumentou um pouquinho, e aí, agora o mês de maio foi o pior mês que ele teve de avaliação. Então, é um recurso que vai te ajudar bastante quando você precisa analisar vários registros, né, de uma vez só, e quer ter essa análise de evolução ou de pontos mais altos, pontos mais baixos. É bastante interessante você utilizar essa ferramenta. Como que a gente faz isso daqui? Olha só, bastante simples. Eu vou deletar isso daqui e vou criar mais uma coluninha aqui, ó, evolução, tá certo? Então, o que que eu tenho aqui na minha tabela? Eu tenho os colaboradores e aí por mês, aqui ó, nas minhas colunas, eu tenho a nota daquele colaborador. Então, o que que você vai fazer? Seleciona a coluna que você quer colocar os mini gráficos, né? Esse recurso se chama mini gráficos e esse recurso está disponível desde a versão 2010, tá certo? Então tem em quase todas as versões aí, tá certo? Selecionou todo mundo? Você vai lá na guia inserir e aqui você já vai ter essa opção aqui, ó, de mini gráficos. Né? A gente costuma não utilizar, não olhar muito para cá porque a gente vai direto em gráficos, né? Ou em segmentação de dados. Mas enfim, aqui no meio a gente tem a opção aqui, ó, de mini gráficos. E aí você pode escolher um gráfico de linha, um gráfico de coluna, um gráfico de ganhos e perdas. Nesse exemplo aqui, ó, a gente vai utilizar o gráfico de coluna. Né, porque ficou bonitinho ali, eu vou utilizar o gráfico de coluna. Então, eu vou clicar aqui em gráfico de coluna, ele vai abrir essa janelinha para mim, ó. Os mini gráficos vão ficar aqui, ó, no intervalo N3 a N47, que foi onde eu selecionei, mas ele me pergunta aqui aonde estão o intervalo, né, os intervalos de dados, ou onde estão os meus dados, né, o intervalo de dados dos nossos gráficos. Então, eu vou clicar nessa setinha para cima aqui, e aí eu vou selecionar, ó, todas as colunas, ok? Porque eu ainda não preenchi o mês de junho, julho, agosto, setembro, mas depois, a hora que eu preencher, eu quero que ele preencha para mim, né, o gráfico. Então eu vou dar um Enter aqui agora, né? Ficou B3 até M47, que são todas as notas ali dos colaboradores, e dou um OK. Aí ele já vai criar para a gente aqui, ó, no padrão, né, monocromático. E aí a gente tem algumas opções aqui de personalização desse mini gráfico. Então olha só, quando você clicar agora na sua tabelinha aqui, ó, você vai ver que esse intervalo todo aqui são os mini gráficos. E aí quando você clica nesse intervalo, ele abre aqui uma abinha chamada mini gráfico, onde estão as opções aqui dos nossos gráficos. Então eu vou clicar aqui em mini gráfico e aí você pode aqui, ó, na cor do mini gráfico, né, escolher, sei lá, se você quer uma cor laranja, amarelo, azul, etc, né? Eu vou deixar esse azul aqui, ó, azul escuro, tá certo? Mas eu quero também destacar, ou seja, eu quero pintar de outra cor aqui, o maior ponto, ou seja, a maior nota que ele teve
e a menor nota. E aí, para fazer isso, você pode utilizar essas cores aqui, ó, cor do marcador. Quando você clica nessa opção, você tem aqui, na verdade, até mais opções, né? Você tem a opção dos pontos negativos, do ponto alto, que é o maior ponto, do ponto baixo, que é o menor ponto, né? Do primeiro ponto, né? Nesse caso aqui seria o primeiro mês, né? Do último mês e assim por diante. Então, para o nosso exemplo, a gente vai mexer nessas duas cores aqui, ó, ponto alto e ponto baixo. Então, eu vou selecionar aqui que cor, deixa eu ver aqui, ó. Do ponto baixo, eu vou deixar o próprio vermelho que ele já está ali, mas eu poderia escolher outra cor se eu quisesse, tá certo? E do ponto alto, eu vou escolher aqui, ó, um azul mais claro para dar um destaque, ou um verde, vou colocar esse verde aqui, ó, esse verde. Então, o que que acontece? Por que que ele pintou agora aqui, ó, o verde e não pintou o vermelho? Porque eu mudei a cor do ponto alto e quando eu fiz isso, ele checou para mim, né? Ele habilitou automaticamente essa opção aqui. É aqui que a gente decide quais são as cores, digamos assim, que a gente quer mostrar, né? Se a gente quer mostrar a cor diferente ali, ó, do primeiro, do ponto alto, do ponto baixo, dos pontos negativos, do primeiro ponto e do último ponto. Então você, nessa opção aqui, diz qual cor que você quer e nessa janelinha aqui, você diz qual você vai habilitar ou não para mostrar. Então eu quero mostrar o ponto alto e o ponto baixo. Vou clicar aqui e aí ele vai pintar para a gente o ponto baixo. Agora, outra coisa que eu vou fazer aqui nesse gráfico de personalização. Perceba que eu mal consigo ver aqui, ó, deixa eu ver, as barrinhas vermelhas, né? Só tem um pontinho assim. Por quê? Porque o eixo aqui desses gráficos, né, a gente também tem que formatar, né, igual um gráfico normal. Então, nesse exemplo aqui, ó, as minhas notas vão de 0 a 10. Então, o que que eu vou fazer nos meus eixos? Onde é que a gente mexe aqui? Ó? Os eixos estão aqui, ó, nessa opção de eixo aqui. Eu vou deixar aqui ó, os meus eixos como mínimo 0, porque o meu valor mínimo ali que eu tenho, ó, então, opções de valor mínimo do eixo vertical. Eu vou colocar um valor personalizado e eu vou dizer que é 0, vou colocar 0. E vou de novo em eixos aqui, vou colocar ó, opções de valor máximo desse eixo vertical. O máximo que eu tenho aqui nesse meu exemplo é 10. Então eu vou colocar 10 aqui. E aí eu sempre vou ter para todos os meus mini gráficos aqui a mesma escala. Então eu não vou estar trabalhando com escalas diferentes. Então agora eu consigo, por exemplo, ver aqui ó, que esse exemplo aqui é ótimo, aqui, ó, da Milena. Aqui, ó. A Milena, ele pintou aqui ó, o mês de maio, né? Não, abril, como vermelho, porque foi o ponto baixo. Mas foi um super ponto baixo, né? Porque foi 8. A nota dela é 9, 9, 10, 8, 9. Então ele pintou aqui pra gente, ó. 9, 9, 10. O destaque ali, né? No verdinho. Vou até dar um zoom aqui, ó. Destaque no verdinho. Então ficou 9, 9, 10. Aí 8, que a gente classificou aqui como o ponto baixo, né? Porque é a nota mínima que ela teve, mas é excelente ainda. E depois 9 de novo, ou seja, aqui está excelente. Por mais que ela tenha, por mais que a gente pintou de vermelho aqui, foi só para identificar qual foi o ponto mais baixo daquele colaborador. E foi um ponto baixo excelente, na verdade, né? A nota 8 é excelente, tá certo? Então você tem várias maneiras de utilizar esse recurso aqui de mini gráfico e é bastante útil, principalmente quando você tem um tabelão para fazer esse tipo de análise, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse recurso e se você vai utilizar aí nas suas planilhas. Eu vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!